Bom, muito bem, senhores. Vamos então agora falar do tratamento da crise da asma bronca, né? Da crise asmática. A gente já falou lá anteriormente usando o critério, aquela relação do VF1, do volume respiratório forçado, primeiro e segundo, sobre a capacidade vital forçada, onde você tem um volume total ali, né? E você tem um índice de difenor. A partir daí, a gente vai começar a entender como tratar essa patologia. Nesse primeiro momento, então, nós vamos falar do tratamento da crise de asma bronca e vamos ver como é que a gente vai abordar esse tratamento da crise de asma. Então, o tratamento da crise de asma começa com uma pergunta importantíssima. Esse doente tem que ir para o tubo orotraqueal? A gente tem que entubar esse doente, porque a gente está diante de uma situação grave, de uma situação aguda, e a gente tem que definir se a gente vai colocar esse doente em prótese ventilatória, botar no tubo e em prótese ventilatória, lógico, porque esse doente vai precisar, então, repousar, né? E aí, como é que a gente faz essa avaliação da gravidade? Claro, se esse doente mal consegue falar, se esse doente mal consegue falar duas palavras, se esse doente consegue mal respirar, né? Como é que ele vai falar? Né? Esse momento é o momento de tomar decisão. A gente vai observar então uma exaustão desse doente, uma dificuldade de manter a sua consciência, porque ele está retendo CO2, muitas vezes ele está dessaturando. Esse doente muitas vezes está evoluindo com acidose, pH está caindo. Então esse doente ele não melhora com o tratamento que você está fazendo inicialmente, ou que ele já vinha fazendo. Então esse doente chega numa situação em que você precisa atuar rapidamente, ele não consegue falar, ele está exausto, ele está entrando em fadiga da musculatura torácica, esse doente está rebaixando o nível de consciência, muitas vezes por essa retenção de CO2, por essa dificuldade em expirar, essa dificuldade em ventilar, né? A queda então do pH e a não melhora desse doente leva você a tomar essa decisão pela intubação. E aí, qual é a ação que você tem que fazer o mais rápido possível? Se você já definiu que esse doente não evoluiu para o tubo, você vai partir, claro, para o tratamento de qualquer forma. Esse doente evoluindo ou não para o tubo, você vai evoluir para o tratamento. E o tratamento é basicamente o beta-agonista de curta duração. O doente está ali na tua frente, você vai tomar essa decisão de entubar ou não. Se você tiver que entubar, você vai continuar o tratamento com o doente no tubo em prótese ventilatória. Se o doente não evoluir com intubação, você vai evoluir com tratamento para crise de asma. Então você vai estar ali então diante do tratamento com beta-agonista, com beta-2 agonista, e aí de preferência a gente está falando do fenoterol, na dose aproximada de 10 gotas, você pode ter 0,01 ml por quilo de peso, né? E vai ter essa apresentação de várias formas. Você pode usar a bombinha, você pode usar a nebulização e nós vamos discutir o que é melhor. Então, na base clássica do tratamento de uma situação de crise de asma, você vai usar então as 10 gotas diluídas em 3 a 4 ml de soro fisiológico, de preferência o soro fisiológico, por conta de haver uma chance de desencadear mais broncoespasmo relacionado ao uso de água destilada. Então você vai ter ali o fenoterol diluído e você vai fazer essa nebulização com fluxo aí de O2, de preferência entre 6 a 8 litros por minuto, já que esse doente já vai estar bastante exausto, com uma necessidade enorme de repor a sua saturação, de corrigir essa sua saturação pela dificuldade enorme que ele está. Ou ainda, você pode fazer a nebulização, melhor, a administração do beta-agonista de curta ação por jatos em spray. Você vai fazer 5 jatos, que é mais ou menos o que corresponde a essa dose que você está fazendo por nebulização, a cada 10 minutos até 30 minutos. Então você vai fazer uma ação rápida. O doente chega cansado, o doente chega numa situação em que você vai tomar a decisão, não entubei, vou continuar o tratamento. E aí você vai avaliar esse doente, vai definir se você vai suplementar O2. E é claro, se o doente se você tiver que suplementar O2, o alvo é aqui, ó. O doente vai apresentar uma saturação que está abaixo disso. E aí você vai tentar manter o alvo de saturação de O2 entre 93% a 95%, suplementando esse oxigênio, fazendo a nebulização. E ainda, nas situações em que você tem doença cardiovascular, crianças ou gestantes, o seu alvo vai ser um pouco maior, em torno de 94% a 98%, se for gestante, criança ou doença cardiovascular.
você tem que se preocupar pelos riscos aí inerentes à gravidez, à tenridade ou ainda à doença cardiovascular, doença coronariana, por exemplo, onde você não pode correr o risco de deixar esse doente com uma saturação baixa, correndo então, incorrendo no risco desse doente evoluir para uma situação mais grave, até de isquemia do órgão acometido por conta dessa saturação baixa. Bom, e aí então está a nebulização clássica, aí uma cena provavelmente da mãe ou da enfermeira, da pessoa socorrendo a criança aí no quadro de crise asmática. Essa situação parece ser um pouco mais confortável, então, aquela nebulização com o copinho, com as gotas, com o soro fisiológico, já que é difícil você coordenar no momento de crise asmática aquele uso da bomba. Do beta-agonista inalatório através de bombinha, com esse puff. Por quê? Porque você é obrigado a fazer a agitação desse frasco, você é obrigado a respirar lentamente, a fazer uma expiração forçada. Depois, com calma, você tem que fazer essa inspiração e o puff ao mesmo tempo e conseguir segurar por aproximadamente 10 segundos. Então, coordenar isso tudo num evento de falta de ar, num evento de crise de asma, é muito difícil. Então, muitas vezes você usa a nebulização ou ainda você tem a opção de usar o espaçador, a aerocâmara. Por quê? Porque a aerocâmara facilita a coordenação disso. Você consegue expirar e você faz o puff e a droga está em aspersão aqui dentro dessa aerocâmara e você consegue puxar sem precisar coordenar tanto com a expiração, com a liberação do spray. Então você faz o spray, você tem então ali as partículas da droga em suspensão dentro da aerocâmara e aí você inala e a criança ou o adulto consegue segurar ali por 10 segundos e fazer a dose correta dos puffs seguidos. Então você tem aí na situação de crise, me parece um pouco mais fácil a nebulização, porém o mais eficiente é o spray, do beta-agonista com a aerocâmara. Bom, e aí então, como é que é a evolução desse tratamento da crise asmática? Então as gotas, então diluídas na nebulização, ou os 5 jatos a cada 10, evoluindo até os 30 minutos. Se você não tem nenhuma melhora, você tem pouca melhora após os 30 minutos, você está diante de uma situação grave. Situação essa que muitas vezes está levando o doente à agitação psicomotora pela hipoxemia, frequência respiratória cada vez mais aumentada, acima de 30, frequência cardíaca muitas vezes aumentada, já por conta da hipoxemia, saturação abaixo de 90 e um peak flow claro abaixo de 50%. Como é que você vai atuar então, já que você já fez o beta-agonista, que é a droga inicial? Você vai associar o brometo de ipratrópio, 20 gotas na nebulização, e ainda, se a situação é tão grave, você acaba em evolução, continuando com o tratamento, percebendo uma pouca melhora ou sem melhora, adicionar o corticoide como droga anti-inflamatória, como droga de imunossupressão do quadro inflamatório, de supressão do quadro inflamatório. Então, o corticoide ele pode ser feito tanto por via oral ou por via IV. Na verdade, se a pessoa tiver condição de deglutir, pode ser feito por via oral, porque o efeito só vai começar aproximadamente em 4 horas. Então, a dose comum, pensando em quilo, mais ou menos por volta de 1 miligrama por quilo, prednisona 60 miligramas, como droga anti-inflamatória, corticosteroide, auxiliando nessa situação da crise de asma, uma situação principalmente de gravidade. E aí, voltando à situação inicial, se essa situação aqui levar àquele quadro que nós dissemos antes, relacionada a nível de consciência, a exaustão completa, a piora do pH, e aí leva-se então o doente, se esse doente não melhorar, esse doente acaba aí indo para a intubação orotraqueal. Levando em consideração que esse doente não foi, a gente continua o tratamento. E para alta, como é que a gente faz? A gente vai completar de 2 a 3 dias, esse doente, claro,
está em ambiente de socorro, está em ambiente de emergência, está em ambiente hospitalar, ele vai completar 2 a 3 dias de nebulização e mais 7 a 10 dias de corticoide. Claro que esse doente pode ir para casa e completar na alta esse esquema. Ou muitas vezes, se a melhora não é muito grande, esse doente pode até realmente ficar internado e completar esse esquema de tratamento com nebulização e corticoide em ambiente hospitalar. Bom, como é que a gente faz o tratamento de manutenção da asma? Nós falamos primeiro, então, da crise de asma bronca, uma situação em que você tem que tomar uma decisão, você tem uma tomada de decisão com relação à intubação traqueal, inclusive. E aí você tem a asma naquele seu curso crônico. Como é que você faz o tratamento da asma no seu curso crônico? E aí a gente tem que ter atenção em algumas coisas importantes. Do ponto de vista de conceito, você tem que estar diante, claro, de uma asma não controlada. Você tem que estar atento ao nível de controle desse doente do ponto de vista de broncoespasmo, do ponto de vista de inflamação. Então, você está diante de uma asma num paciente que não está controlado. Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Esse doente está com uma asma não controlada e é por aí que nós vamos avaliar a evolução desse tratamento de manutenção. E, claro, verificar a aderência desse doente ao tratamento e se ele está verificando os quesitos mínimos para evitar o desencadear da crise asmática. Então, verificar a aderência ao uso das drogas, o ambiente e a técnica do tratamento. Como eu já falei anteriormente, é difícil você conseguir fazer a técnica do spray, da bombinha. Você tem que avaliar esse doente, você tem que pedir para esse doente mostrar como é que ele faz o tratamento com o puff, com o spray. Se ele está agitando, se ele está conseguindo fazer o spray coordenado corretamente com a sua inspiração, se ele está conseguindo manter essa droga durante esse período de 10 a 15 segundos, para poder essa droga chegar na árvore bronca, nas relações mais distantes da árvore bronca. Se esse doente estiver fazendo qualquer coisa dessa área do tratamento errada, é claro que esse doente não vai controlar a sua asma. Então, no conceito principal de atenção ao tratamento, do tratamento de manutenção, você tem que verificar sempre se esse doente está aderindo corretamente, se está fazendo corretamente o tratamento prescrito e o controle do ambiente. Então vamos continuar aí, como é que a gente faz esse tratamento e qual é o padrão clínico da asma e como você vai conseguir definir qual o tratamento para o padrão de gravidade dessa asma. Bom, aí a gente tem uma tabela de classificação e é uma tabela um pouco confusa, mas de qualquer forma você tem lá o controle da asma, a asma controlada, a asma parcialmente controlada, a asma não controlada. Nós vamos tentar facilitar isso aqui um pouco, resumir, para a gente não cair nessas tabelas que são muito difíceis da gente conseguir acompanhar. Então a gente vai tentar fazer um resumo, tentar fazer uma abordagem de tal forma que se consiga entender de forma mais fácil como é que a gente vai fazer esse tratamento de manutenção. E aí então a gente vai classificar o nível de controle, que é a forma que a gente tem de usar para depois a gente escolher o melhor passo, o melhor tratamento, a melhor terapia, o escalonamento de drogas. Então vamos lá. A primeira pergunta, a pergunta número 1, é se esse doente está com atividades limitadas. A pergunta número 2 é se o broncodilatador que se usa para o alívio está sendo usado mais do que 2 vezes por semana. A situação número 3, a pergunta o doente está acordando à noite? Esse doente acorda à noite, que ele desperta com crise de asma no período noturno? Esse doente, no período diurno, apresenta sintomas mais de 2 vezes por semana? Esse doente, a espirometria é normal? Ele apresenta peak flow anormal? Então, essas são as perguntas de 1 a 5 que você vai fazer. Se você tiver, então, esse doente com nenhum sim, ou seja, ele não tem nenhum problema nas suas atividades, ele não tem limitação nenhuma, ele não tem nenhuma situação em que um broncodilatador de alívio está sendo usado mais do que 2 vezes por semana, ele não acorda à noite. Então, se ele não tem nenhum sim para essas perguntas, essa asma está controlada. Então, a princípio, você não tem que fazer nenhum tratamento específico, ele mantém o tratamento que ele está. Ele mantém
o controle do ambiente, muitas vezes, ele mantém o status que ele está. Se o paciente, então, apresentar 1 a 2 sims, significa que esse doente tem 2 situações em que ele está sendo acometido pela asma bronca, que ele está sendo obrigado a tratar. Então, essa asma está parcialmente controlada. Ou ainda, se esse doente tiver 3 ou mais sims, dessas perguntas que nós fizemos do nível de controle, esse doente está com a asma descontrolada. E aí nós vamos ter que atuar. Bom, então a manutenção do tratamento da asma, a manutenção do controle dessa doença cronicamente, que acomete cronicamente o doente, que leva a esse processo inflamatório crônico, que leva muitas vezes essa exacerbação clínica, a gente vai ter que ter aí uma tomada de decisão passo a passo relacionado àquele controle ou não. Então, o primeiro passo é basicamente o seguinte: esse doente está com as medidas ambientais controladas. Esse doente tem, então, o uso de beta-2 agonista de curta duração para o alívio nesse primeiro passo, e esse doente fica assim, tranquilamente tratado dessa forma, com controle das medidas ambientais e o uso de beta-2 agonista de curta duração para o alívio. Se esse doente, então, para o passo 2 da manutenção do tratamento, ele apresenta de alguma forma essa asma não controlada, o que você vai fazer no passo 2? Você vai usar como tratamento o corticoide inalatório, em doses de acordo com o passo. Ou seja, se você está aí no passo 2 ou 3, você vai usar dose baixa de corticoide inalatório. Então, aí reforçando a dose conforme o passo de manutenção. Então, o doente, então, nessa situação aqui, que ele tem um pouco de piora, que ele não tem um pequeno descontrole, você vai evoluir, então, o corticoide inalatório no passo 2. No passo 3, o doente, então, você pode utilizar o pequeno aumento da dose do corticoide inalatório ou ainda a associação do beta-2 agonista de longa duração. Então, vocês percebam que no passo 1, você está só com as medidas ambientais e o uso de beta-agonista de curta duração, levando ao alívio do paciente. No passo 2, você está com o uso de corticoide inalatório, dependendo do passo, você vai ter uma dose baixa, uma dose média, uma dose alta. Então, no passo 3, você vai ter, então, já a associação de todos esses anteriores, a associação de um beta-2 agonista de longa duração. Quando você parte, então, para o 5º passo, você vai ter que acrescentar o corticoide oral ou ainda drogas anti-IgE. Nesse intervalo do 4º passo para o 5º passo, você pode ainda aumentar o beta-2 agonista de longa duração, aumentando a dose no 4º passo, e aí depois evoluindo para o 5º passo com o uso do corticoide oral para segurar a estrutura inflamatória, para você evitar o processo inflamatório com o corticoide sendo usado como anti-inflamatório, ou ainda uma droga anti-IgE. Devemos lembrar aqui que há uma restrição do uso em crianças do beta-2 agonista de longa duração, e aí então a estratégia terapêutica seria o uso do aumento da dose do corticoide inalatório, né? E aí, conforme for pular para os próximos passos, para o corticoide oral ou ainda a droga anti-IgE. Bom, continuando, como é que você faz, então, quando você conseguir controlar essa asma? Então, a gente já viu lá claramente os níveis de controle, né? A gente viu lá como é que a gente faz esse nível de controle e a gente pode inferir se o doente estiver melhor, ele estiver com a asma controlada, o que significa? Ele não vai ter SIM, né? Então você vai ter o doente com a asma controlada. Se você tem um doente com a asma controlada por um período maior ou igual a 3 meses, você pode recuar um passo. E aí você faz novamente a mesma avaliação por um período de mais 3 meses, e aí você pode recuar outro passo, levando então a esse controle da manutenção e tratamento da asma como doença crônica. Bom, então aí mais uma vez, só para a gente recordar, a asma bronca, a classificação, níveis de controle, então a gente tem nesse primeiro item a pergunta de atividade limitada,
na segunda pergunta, o uso de broncodilatador de alívio maior que 2 vezes por semana, se o doente acorda à noite, se o doente apresenta manifestações diurnas com sintomas mais de 2 vezes por semana e se esse doente tem espirometria ou peak-flow anormal. E aí, se ele tem nenhum, sim, a asma está controlada. Se ele tem a asma parcialmente controlada, você pode ter 1 a 2 sims, e aí o doente descontrolado, 3 ou mais sims. E aí você leva para aquela tabela de passos para fazer o tratamento. É essa abordagem inicial que você tem para o tratamento de manutenção da asma bronca.